cálculo 1. E eu estou gravando por pedido de vocês. E se alguém está contra, pode me mandar e-mail que está contra para eu não publicar esse vídeo. No caso contrário, eu vou disponibilizar para todos os alunos esse vídeo, tá ok? Então, vamos para, então, questão 1. Deixem essa... Então, aqui temos esse limite, ó. Vamos alguma nova página. Então, temos limite do raiz de x4 mais 1 menos raiz de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, x tende ao zero. Pessoal, no caso que o som não está bom, o vídeo não está bom, me avisa. Então, sempre que a gente enfrenta raiz enésima, trabalhar com raiz é, às vezes, complicado. Então, a gente tem que tentar sair da raiz. De alguma forma, temos que manipular para eliminar a raiz. Então, como poderíamos fazer nesse caso? Desde que temos aqui a raiz quarta. Temos raiz quarta de x4 mais 1 e raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, lembrem dessa propriedade a menos b vezes a mais b daria a ao quadrado menos b ao quadrado. Essa é a equação. Então, a ideia é usar essa equação para simplificar, para tirar raízes que aparecem em numerador. Ok? Então, vamos lá. E para isso, nós vamos ter limite do raiz quarta de x4 mais 1 menos raiz de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. X tende ao zero. Bom, pessoal, essa fração, se eu multiplico essa fração por 1, a gente não vai perder nada, a gente não vai mudar nada, certo? Então, em vez de 1, eu vou colocar conjugado desse denominador, que seria a raiz quarta de x4 mais 1, mais raiz quadrado de x ao quadrado mais 1. Desde que multipliquei, tenho que dividir pela mesma coisa, que vai dar 1. Não? Certo? Então, eu não mudei nada no meu limite, só multipliquei por 1. Agora, o que acontece? Esse produto, pela equação que eu falei, vai dar o quê? Raiz quarta de x4 mais 1 ao quadrado, menos raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Certo? Então, esse limite vai ser igual a quê? Vai ser igual a limite do... Então, raiz quarta de x4 mais 1 elevado ao quadrado seria aqui. Lembrem, não? Enésima raiz de a elevada a m daria a elevada a m sobre n, certo? Então, isso daria x4 mais 1 elevada a 2 sobre 4. Só que 2 sobre 4 daria aqui 1 meio. x4 mais 1 elevado a 1 meio é que? Na verdade,
raiz quadrada de x4 mais 1. Menos raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Não, desculpa, aqui não vai aparecer raiz, porque vai ser que raiz quadrado ao quadrado daria a mesma, o mesmo x ao quadrado mais 1 que temos lá. Então, x ao quadrado mais 1, certo? E sobre que x ao quadrado, não esquecem multiplicar isso por raiz quarta de x quadrado mais 1 mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Certo? X tende ao zero. Mas, o que está acontecendo? Ainda temos raiz quadrada. Se a gente... Pessoal, por que estamos fazendo isso? Porque se a gente substituir x igual a zero, daria 1 menos 1, daria 0 sobre 0. Um caso de indeterminação. Então, a gente não poderia resolver só por substituição. Por isso que estamos fazendo tudo isso, não? Porque dá 0 sobre 0. E aqui, depois de simplificar, outra vez se substituirmos x igual a 0, vai dar o quê? Outra vez vai dar 0 sobre 0. Ainda precisamos manipular. Então, vamos continuar. Outra vez temos raiz quadrada. Então, outra vez vamos multiplicar e dividir pelo conjugado do numerador, que seria limite do raiz quadrada de x4 mais 1. Pessoal, estou escrevendo grande porque imagino alguns de vocês estão usando celular para conseguir ver melhor. Menos x ao quadrado mais 1, ok? Isso junto, isso aqui era x ao quadrado dentro de parâmetros. Sobre x ao quadrado vezes raiz quarta de x4 mais 1, mais raiz de x ao quadrado mais 1, certo? Outra vez, agora eu vou multiplicar, aqui x tende a 0. Vou multiplicar pelo conjugado de denominador e dividir pelo mesmo. Então, daria raiz quadrada de x4 mais 1 mais x ao quadrado mais 1 e tenho que dividir para não mudar o resultado. x4 mais 1 mais x ao quadrado mais 1. Certo? Então, isso daria aqui. Isso daria limite. Isso daria outra vez. Essa parte daria aqui. Daria. Vou escrever com. Essa parte daria aqui. Daria raiz quadrado de x4 mais 1 ao quadrado menos x ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Então, vamos escrever limite do... Então, aqui x raiz quadrado ao quadrado daria aqui? Daria o mesmo x4 mais menos x ao quadrado mais 1 ao quadrado daria aqui? X ao quarto mais 1 mais 2x ao quadrado sobre x ao quadrado vezes raiz quarta de x4 mais 1 mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Agora já temos outra vez esse termo também, vezes raiz quadrada de x4 mais 1 mais x ao quadrado mais 1. Certo? Agora, aqui temos menos, certo? Menos tem que ser multiplicado por todos os termos dentro de parênteses. Então, fazendo isso, vamos ter quê? Vamos ter, aqui todo vai ser menos. Então, seria menos.
x4 com x4 vai ser cancelado. 1 com 1 vai ser cancelado. Aqui temos x ao quadrado, aqui x tende ao zero. Temos x ao quadrado, e aqui temos x ao quadrado. Então, x ao quadrado com x ao quadrado vai ser simplificado. Então, enfim, vamos ter que? Vamos ter limite do menos 2 sobre raiz de x4 mais 1 mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Isso é raiz quarta. Vezes raiz quadrada de x4 mais 1 mais x ao quadrado mais 1. Certo? X tende ao zero. Agora vamos substituir zero. Daria menos 2 sobre o quê? 0 mais 1 daria 1. Raiz quarta de 1 daria 1. Então, 1 mais. Aqui temos 0 ao quadrado daria 0, mais 1 daria 1. Raiz quadrada de 1 daria 1. Vezes. Raiz quadrada outra vez de 1 daria 1. 1 mais 1. Isso daria aqui? Menos 2 sobre 2 vezes 2 daria 4. Seria menos 1. Então, dessa forma, a gente conseguiu resolver esse limite. Então, lembrem sempre, quando vocês têm raiz quadrada ou raiz quarta, sempre a raiz par, para eliminar, vocês têm que multiplicar pelo conjugado. Certo? Também poderia usar a elevado a n menos b elevado a n, ou seja, a elevado a 4 menos b elevado a 4. Seria a menos b vezes uma expressão que vem aqui. E depois só usar essa parte e levar isso para o outro lado. Poderia usar isso também. Só que eu, para não complicar, usei 2 vezes outra equação. Então, como é o... Sim, para a raiz ímpar já tem que usar AN, a expressão de AN menos B elevado a N. Tem que usar isso mesmo, não tem como resolver usando esse que eu falei. Para a raiz ímpar, eu acho que foi o professor André que explicou como resolver, por exemplo, a raiz cúbica. Temos a elevado a n menos b elevado a n igual a menos b vezes, seria a elevado a n menos 1 mais a elevado a n menos 2, b mais, isso vai até a b elevado a n menos 2 mais b elevado a n menos. Então, se vocês têm raiz ímpar, digamos, raiz cúbica, digamos, a menos raiz cúbica de b. Então, vocês querem eliminar isso. Então, vocês têm que multiplicar por esse lado e dividir para conseguir ter raiz cúbica de a ao cúbico menos raiz cúbica de p ao cubo, que daria a menos b. Mas como isso seria o quê? Tem que multiplicar e dividir. Deixa eu abrir um pouco. Então, raiz cúbica de a menos raiz cúbica de b. A gente quer eliminar raiz, essa raiz, ó. Então, para isso temos que
fazer raiz cúbica de A menos raiz cúbica de B vezes multiplicando por raiz cúbica de A ao quadrado, ok? Mais raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B mais raiz cúbica de B ao quadrado, certo? Desde que multipliquei, tenho que dividir pela mesma coisa. De A ao quadrado mais raiz cúbica de A, raiz cúbica de B, raiz cúbica de B ao quadrado, certo? E isso vezes isso daria a raiz cúbica de A ao cúbico, isso aqui, que seria A menos B sobre raiz cúbica de A ao quadrado mais raiz cúbica de A, raiz cúbica de B, mais raiz cúbica de B ao quadrado. Então, dessa forma, a gente conseguiu eliminar essa raiz cúbica aqui no numerador. Porque temos menos, e esse menos, às vezes, causa que dá zero. Zero sobre zero. Por exemplo, imaginem que temos raiz cúbica de x mais 1 menos, digamos, raiz cúbica de x ao quadrado mais 1 sobre x, digamos, esse limite, quando x tende ao zero. Isso daria 0 sobre 0. Assim, então, não daria para resolver. Então, a gente deveria usar esse método para conseguir resolver isso. Tá bom, pessoal, então vou passar pela seguinte questão. E como eu disse, vai ser difícil, tem muitos em chat, então não vou conseguir responder tudo que temos no chat. Então vou passar para a seguinte questão, que vai ser a questão 5. Então vamos ver o que está pedindo a questão 5. Na questão 5, diz, use o teorema de Sandwich para mostrar que se módulo de x está entre m, módulo de x é menor ou igual que m, para todo x em menos 1 e 1, sendo m um número real positivo, então limite de x ao quadrado, ou seja, nós temos para, vou simplificar, para qualquer x em menos 1 e 1, temos módulo de f de x é menor ou igual que e. E tenho que usar esse fato para demonstrar que o limite de x ao quadrado vezes f de x, x quando tende ao zero vai dar, ok? Então, a ideia é usar o teorema do sanduíche ou o teorema de confronto. No teorema de confronto, o que a gente tem? A gente tem se o teorema de confronto diz se digamos, h de x está entre vou escrever se f de x está maior ou igual que g de x menor ou igual que h de x e limite do g de x, quando x tende ao x0, é igual ao limite do h de x, quando x tende ao x0, digamos, é igual a L0, né? Então, olha, a nossa função está presa entre G e H.
E GH, quando estamos aproximando a x0, se eu quero desenhar, vamos supor que, digamos, isso aqui é F, não? Isso aqui é F, isso aqui é H, P, isso aqui temos ponto x0, e isso aqui é G, e temos a função F, aqui, entre dessas funções. Então, quando estamos aproximando ao x0, a nossa função está presa entre esses dois. Então, nesse ponto, não tem fugir para onde. Então, se esses dois limites são igual a L0, então, limite do f também aqui tem que ser quê? Limite do f de x também, quando x tende ao x0, tem que ser L0. Não tem onde que fugir. Portanto, vamos usar essa regra. Agora, nós sabemos que módulo de f de x é menor ou igual que e. Se módulo de f de x está menor ou igual que m, isso quer dizer que f de x é maior ou igual que menos m menor ou igual que m. Para qualquer x em menos 1, certo? Essa é a definição, não? Se vocês lembram, se a gente teve módulo de x menor ou igual que a, onde a é um número positivo, isso é equivalente a dizer que x está entre menos a e, certo? Então, aqui temos módulo de f de x menor ou igual que m, portanto, f de x está entre menos m e m. Agora, vamos multiplicar isso por x ao quadrado. Mas nós sabemos que x ao quadrado é um número não negativo. Se multiplicamos os lados de uma desigualdade por um número positivo, o sentido, a direção das desigualdades não muda. Portanto, menos m x ao quadrado vai ser menor ou igual que x ao quadrado f de x, vai ser menor ou igual que x ao quadrado e. Ok? Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o menos g de x. Isso aqui vai ser h de x. Então, limite do g de x, quando x tende ao zero, vai ser igual a quê? Limite do menos mx ao quadrado, quando x tende ao zero. M é uma constante, então, só substituir zero. Seria menos m vezes zero, que daria zero. E limite do h de x, quando x tende ao zero, vai ser o quê? Limite do m vezes x ao quadrado, quando x tende ao zero. Isso vai ser que outra vez é só substituir m vezes zero, que daria zero. Olha, limite do g é igual ao limite da h é igual a zero. Então, pelo teorema de sanduíche, não? Vamos ter o quê? Pelo teorema, vamos ter, desde que f, essa função, está presa entre g e h, não tem onde fugir, então, pelo teorema, isso seria limite do x ao quadrado, f de x, quando x tende ao zero, vai ser igual a zero. Então, conseguimos mostrar que o limite dessa função é zero usando o teorema sanduíche. Pessoal, vou chamar a atenção de vocês a esse fato que x ao quadrado é positivo outra vez.
Se fosse x, em vez de x ao quadrado, também daria zero, só que vocês deveriam fazer uma análise mais profunda, porque x poderia ser positivo, poderia ser negativo. Então, multiplicando pelos lados dessa desigualdade, poderia mudar o sentido da desigualdade. Desde que, se fosse negativo, mudaria o sentido da desigualdade. Então, vocês têm que prestar atenção a esse ponto. Ok? Então, vamos ir para a próxima questão. Então, já resolvi 5. Aqui. Essa questão 9, vocês vão ver na parte da derivada. Não? Isso não é nada mais que definição da derivada de uma função. Então, eu vou resolver alguns... Professor. Sim? Bom dia. O senhor poderia fazer a 9,5? Porque eu acho que... Eu não tenho certeza se o Gambari está realmente certo. O senhor poderia fazer, por favor? 9, 5. 9C. 9C, falei errado, desculpa. 9C. Tem que dar 0, ó. Mas O gabarito é quê? calma aí, deixa eu dar uma olhada. Deu 0 no gabarito. Tem que dar 0. A derivada do constante é 0, ó. Vou resolver. Então, vamos lá. Eu vou resolver... bom, assim que pediram C, vou resolver C. É bem simples, ó. Limite. Em C temos o quê? Em C temos f de x é igual a 5. É uma constante. Então, vamos ter que limite do f de x mais h menos f de x sobre h. H tende ao zero. Vai ser igual. Pessoal, f de x é 5. Então, isso implica o quê? F de x mais h seria o quê? Seria 5. É uma função constante. Sempre vai ser 0. É 5. E f de x vai ser o quê? F de x já é 5. Então, já não vamos precisar escrever nada. Então, isso seria o quê? Limite do f de x mais h é 5. Menos 5 sobre h. H tende ao 0. Olha, h, ainda em denominador, nós temos h. Denominador ainda não é 0. Ó. Mas numerador já é 0. 5 menos 5 dá 0. É porque, professor, eu tinha feito colocando mais H, por isso que tinha dado problema. Obrigada. Ah, não. Isso dá 5. Você entendeu? Não entendi, não. No gabarito tinha colocado... Eu havia colocado... Não, eu fazendo. Entendeu? Obrigada. Sim, de nada. Então, seria 5 menos 5, seria 0. Então, seria aqui, limite do 0 sobre h. H tende ao 0. Denominador ainda não é 0. Tem pessoas que dizem, isso dá 0 sobre 0. É indeterminado? Não. Denominador ainda não é 0. Denominador tende ao 0. Ainda não é 0, mas numerador já é 0. Portanto, isso daria 0. Não temos indeterminação nesse caso, não. Então, mais algum dessa questão ou não? Já é suficiente. O resto também... Ok. Então, vamos passar. O resto também é da mesma forma. Por exemplo, só vou explicar como vocês substituíram, não? No caso, digamos, por exemplo, no caso temos que? Temos limite do f de x, no caso, f de x é que? 1 sobre x, certo? Então, limite de 1 sobre x seria que, limite do f de x mais h seria que? F de x mais h seria 1 sobre x mais h.
Então, seria bem simples, né? Limite do f de x mais h é 1 sobre x mais h menos 1 sobre x sobre h tende a 0. Vamos fazer essa diferença. Seria x mais h vezes x, e no numerador seria aqui, x menos x mais h, sobre h. H tende a 0. Isso seria aqui, limite do x. Saca aqui. X menos x daria 0. Esse menos vezes mais h daria menos h. Então, seria menos h sobre x mais h mais x. Sobre h. H tende a 0. Agora, h com esse h vai ser simplificado. E isso vai ser quê? Limite do menos 1 sobre x mais h vezes x. X tende ao 0. Desculpa, h que tende ao 0. Então, substituindo h igual a 0, daria aqui? Menos 1 sobre h é 0. Daria x vezes x, daria x ao quadrado. Então, daria menos 1 sobre x ao quadrado. E vocês vão ver, na parte de derivada, que derivada de 1 sobre x seria menos 1 sobre x ao quadrado. Ou seja, essa é a definição da função derivada, que vocês vão ver depois. Ok? Então, vamos para a seguinte. Vamos à questão 12. Na questão 12, eu vou resolver só um. Na questão 12, está pedindo, encontrem o valor de A e B, tal que a função seja contínua em todos os números reais. Então, eu vou resolver um e vou deixar o outro, vocês vejam em gabarito. Então, vou resolver isso aqui mesmo. Então, aqui temos que? Temos f de x igual a 2x mais 1, se x é menor ou igual que 3, ax mais b, se x é maior que 3, menor que 5, e x ao quadrado mais 2, se x é maior ou igual que 5. Pessoal, nossa função tem 3 regras diferentes, ok? Então, vou chamar regra 1, regra 2 e regra 3. Olhando bem, as 3 regras são o quê? São polinômios, não? 2x mais 1, ax mais b, x, isso é uma reta, isso é uma reta, e a terceira é uma parábola. E nós sabemos que polinômios são funções contínuas em todos os reais. Então, cada uma das regras é contínua no seu domínio, que aqui seria x menor que 3, x entre 3 e 5 e x maior que 5. Então, cada regra é contínua nesse domínio que é dado. Então, o problema vai ser onde? O problema vai ser exatamente pontos de fronteira, ou seja, nos pontos que as regras estão sendo separadas. Então, nós temos que tentar resolver o problema em ponto 3 e em ponto 5. Porque nesses pontos que está, temos regras diferentes. Fora desses pontos, cada regra é contínua. Então, nós temos que verificar. Então, portanto, a resposta que a gente daria, cada regra, nesse exemplo, nesse exercício, cada regra é
contínua no seu domínio. Por quê? Pois cada uma é um polinômio. Então, logo, temos que verificar que temos que verificar ou estudar continuidade nas fronteiras, ou seja, nos pontos x igual a 3 e x igual a... Ok? Então, vamos fazer isso. Bom, então temos que estudar em cada um a esquerda e a direita. E qual é a definição do limite de continuidade? Nós dizemos uma função é contínua em x0, não? Se limite... Acho que eu vou... f é contínua em x0 se x0 pertence ao domínio e limite do f de x quando x tende ao x0 tem que ser igual a quê? F de x0. Ou seja, valor da função tem que ser igual a limite da função tem que ser igual a o valor da função. Não? Portanto, esse que nós temos que verificar no ponto 3 e 5. E nós sabemos, limite existe se, e isso acontece se e somente se, limite da f de x, quando x tende ao x0 à esquerda, seja igual a limite do f de x, quando x tende ao x0 à direita. Ou seja, limite existe se limites laterais existem e são igual a f de x0. Ok? Então, usando esses fatos, temos que verificar e encontrar A e B. Portanto, para ponto x igual a 3, temos limite do f de x quando x tende a x0 à esquerda seria aqui. À esquerda, desculpa, quando x tende a... Quando x tende a 3 à esquerda. A esquerda de 3 queria dizer com valores menor que 3, certo? Ou seja, seria a primeira regra. Não? Essa é a regra. Esquerda de 3 seria menor que 3. Ou seja, a nossa regra, nosso f, a esquerda de 3 seria 2x mais 1. Então, seria limite de 2x mais 1 quando x tende ao 3 à esquerda. Agora, só substituindo 2 vezes 3, 6 mais 1 daria aqui 7. E limite do f de x quando x tende a 3 à direita. Nesse caso, nós temos que verificar a regra que é dada para valores maior que 3. Isso seria a regra 2. Certo? Regra 2 é ax mais b, se x é maior que 3, menor que 5. Então, seria aqui, limite do ax mais b, quando x tende ao quê? 3 à direita. E substituindo 3, daria 3a mais b. Então, 3a mais b tem que ser igual a quê? 7. E daqui, precisamos ter 3a mais b igual a 7. Então, temos uma regra, uma equação aqui. Ó. Vou chamar isso 4. Então, temos duas variáveis, a e b. Encontramos uma equação. Precisamos de outra equação para conseguir resolver essa equação, porque temos duas variáveis. Agora, para isso que temos um segundo ponto. Para ponto x igual a 5, temos
O que temos? Para ponto 5, vamos fazer a mesma coisa. Limite à esquerda, à direita e igual a. Limite do f de x quando x tende ao 5 à esquerda. A esquerda quer dizer com valores menor que 5. Seria a regra 2, ou seja, seria limite do ax mais b quando x tende ao 5 à esquerda. Isso seria o quê? 5a mais b. Certo? Só substituir. Então, já conseguimos uma equação, né, esse limite, e a segunda limite, que é a direita, quando x tende ao 5 à direita, seria aqui. Limite do... A direita quer dizer com valores maior que 5. Maior que 5 seria a terceira regra, ou seja, seria x ao quadrado mais 2. Quando x tende ao 5 à direita. Substituindo, daria 25. 5 ao quadrado daria 25, mais 2, que daria 27. Então, temos que 5a mais b tem que ser igual aqui, 27. Isso seria a equação 5. Então, de 4 e de 5, temos um sistema. Quarta é esse aqui, 3a mais b. 3a mais b é igual a 7. Quinto é que? 5 é que? 5a mais b é igual a 27. Certo? Então, vou diminuir essas equações. Diminuindo, 3a menos 5a daria menos 2. B menos b vai ser 0. Vai ser igual a 7 menos 27 daria menos 20. Então, daqui, a seria igual a quê? 20 sobre 2, que daria 10. Então, já encontramos A. E usamos, por exemplo, a equação 4 para encontrar B. Da equação 4, temos que 3 vezes A mais B igual a 7. Mas A já é 10. Então, seria 30 mais B igual a 7. Portanto, B seria o quê? 7 menos 30, menos 23. Então, já encontramos o valor de B. Portanto, conseguimos encontrar o valor de A e o valor de B resolvendo esse sistema. E o outro também vai ser resolvido da mesma forma. Então, vou deixar o segundo para vocês, que podem acompanhar com o gabarito. Ok? Então, isso também já foi. E agora, nossa, pessoal, passou 55 minutos. Então, as dúvidas sobre questão 5, ou que já eu recebi por e-mail, já foram. Então, vamos para a lista 6. Lista 6 tem na primeira questão, por exemplo, essa parte, o professor Rafael já preparou um vídeo desse e já, acho que vocês já têm acesso a esse vídeo. Vocês poderiam ver, mas mesmo assim eu vou explicar outra vez. Então, tá ok até agora? Então, vou resolver esse limite, a parte L. Bom, então seria parte L. Limite do parte inteiro de h ao quadrado menos parte inteiro de h ao quadrado sobre h ao quadrado menos 1, h tende ao 1 à direita. Então, vamos ver primeiro algumas observações.
O que significa parte inteira de um número real? Parte inteira de um número real é o primeiro inteiro anterior. Ou seja, vamos dizer, temos aqui zero, temos 1, 2, menos 1, menos 2. Se temos, por exemplo, x aqui, ok? Parte inteira de x seria aqui. X aqui está entre 1 e 2. Então, parte inteira de x seria o primeiro número inteiro anterior. Ou seja, o primeiro número inteiro anterior seria aqui? Seria 1. Ou seja, parte inteira de x seria 1. Por exemplo, se temos x 1,3, então, parte inteira de 1,3 seria aqui? Bom, e se temos parte inteira de 1 mesmo, parte inteira de 1, 1 já é inteiro, então, primeiro inteiro menor ou igual que 1 é que? Eu uso ele mesmo, então seria 1. Isso vale sempre. Parte inteira de todos os números inteiros vai ser ele mesmo. E vocês têm que prestar atenção quando estão trabalhando com, digamos, negativo. Por exemplo, agora A está entre menos 2 e menos 1. Então, parte inteira de A seria aqui? Seria menos 2. O primeiro inteiro anterior. Anterior que poderia ser igual também, ó. Ou seja, temos A, então seria menos 2. Por exemplo, muitas vezes os alunos vão ver parte inteira de menos 1, digamos, 7. Tem alunos que escrevem isso rapidamente, menos 1, mas isso não está certo, não. Primeiro inteiro anterior seria aqui? Menos 2. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Então, essa é a primeira observação. Portanto, se x está entre n e n mais 1, onde n é um número inteiro, parte inteira de x seria aqui? Seria um inteiro menor, ou seja, seria n. Ok? Portanto, essa é a definição de parte inteira de um número real. Agora, vamos para nosso problema, um exercício. Aqui, h está sendo aproximada a 1 à direita, não? Ou seja, a direita de 1 seria aqui, valores maior que 1, ou seja, h estaria aqui. Portanto, h é maior que 1, menor que quê? Certo? Ou seja, porque temos que h tende a 1 à direita. Portanto, h está maior que 1, menor que 2. Isso implica que, se h está entre 1 e 2, parte inteira de h seria aqui? Parte inteira de h seria? Certo? E o mesmo acontece também. Se h tende a 1 à direita, então, h ao quadrado também vai ser entre 1 e 2. Né? Por exemplo, pega 1,2. Se você multiplica isso, ainda vai estar entre 1 e 2. Porque h está bem perto de 1. Não estamos muito longe de 1, não. Está bem perto de 1, mas um pouco maior que 1. Então, ao quadrado também vai ser entre 1 e 2. E isso implica que parte inteira de h ao quadrado também vai ser quê? Agora, vamos para o limite. Ok?
Então, o limite daria aqui. Limite do h ao quadrado, parte inteira de h ao quadrado, menos parte inteira de h ao quadrado sobre h ao quadrado menos 1, h tende ao 1 à direita. Ok? Nós vimos que nós vimos se h tende ao 1 à direita, parte inteira de h ao quadrado é 1. Parte inteira de h também é 1. Então, isso seria aqui. Isso seria limite do limite de 1 menos... Pessoal, 1 ao quadrado seria 1. 1 ao quadrado seria 1. Então, 1 menos 1 sobre h ao quadrado menos 1. Olha, ainda não sabemos h o que é. Só sabemos h é entre 1 e 2. Portanto, não podemos substituir h. Só conseguimos substituir parte inteira de h, que a gente já tem aqui. Portanto, denominador ainda não está zero. Mas numerador já é zero. 0 sobre h ao quadrado menos 1. Em limite, o ponto não importa. O que importa é a vizinhança, é do ponto. O que acontece em torno do ponto. Então, o numerador já é zero, o denominador ainda não é zero, então isso daria aqui zero. Ok? Portanto, conseguimos resolver isso. E a questão... A parte N também vai ser parecida. Então, vocês podem ver o gabarito. Então, não vou resolver N, porque já trata de parte inteira. Então, podem ver o gabarito. E a parte M. Então, vamos agora resolver o limite do M. Então, temos limite do t ao cúbico menos 5t sobre 2t ao cúbico menos 3t ao quadrado. A questão anterior já foi, certo? Nenhum problema? Então, nessa questão, se a gente substituir, o que vai dar? Vai dar 0 menos 0 daria 0 sobre 0, que é um caso de indeterminação. Então, a gente tem que resolver isso. Sempre que vocês têm polinômio e dá 0 sobre 0, vocês têm que tentar fatorizar e tirar os fatores comuns, porque t tende ao 0. E está zerando o numerador e denominador. Então, tem que ter um t em numerador e denominador que está zerando isso. Então, temos que tirar esse t e simplificar. Então, como nesse caso, é bem simples. Né? Limite do... Em numerador, posso fatorizar t. Seria t ao quadrado menos 5. Bom, já fatorizei t, coloquei como evidência. Então, daria t ao quadrado menos 5. Em denominador, também posso colocar t como evidência, daria 2 t ao quadrado menos 3t. T tende ao 0 à esquerda. Ok? Agora, o que temos? ST com ST vai ser simplificado. Então, vamos ter limite do t ao quadrado menos 5 sobre 2t ao quadrado menos 3. T tende ao 0 à esquerda. Vamos substituir a ver o que acontece. Se substituímos, o numerador daria que 0 menos 5.
Na verdade, zero negativo ao quadrado. Vou explicar agora o que é isso. Em denominador, temos 2 vezes zero negativo ao quadrado menos 3 vezes zero negativo. Zero negativo quer dizer que? Quer dizer que estamos zero, aqui em zero, mas não é um zero absoluto. Estamos bem perto desse zero. Mas não é absolutamente zero. É bem perto, só que com sinal negativo. Então, estamos aqui, por exemplo. Estamos aproximando à esquerda a um zero. Então, ainda não é um zero absoluto. É um zero um pouco negativo. Bom, portanto, zero negativo ao quadrado daria zero positivo, mas depois vai ser menos 5, que isso dá menos 5. 0 menos 5 daria 0, menos 5. Depois aqui temos 2 vezes, só que 0 é um número, é um zero negativo, ao quadrado seria 0 positivo. Aqui temos 0 negativo vezes menos 3, seria aqui? 0 positivo, certo? Então, seria o quê? 2 vezes 0 positivo mais 0 positivo. Isso seria aqui? Menos 5 sobre 0 positivo. Certo? Menos 5 sobre 0 positivo daria aqui? Menos infinito. Ou seja, número sobre... Se cai um número positivo, K sobre 0 negativo daria menos negativo, menos infinito. K sobre 0 positivo daria mais infinito. Menos K sobre 0 negativo daria... Negativo sobre negativo daria positivo, então daria mais infinito. E menos K sobre 0 positivo daria menos infinito. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue resolver essa questão também. Beleza? Então, esse também foi. Vamos ver o que nós temos lá em cima. Já esses foram. Pessoal, aqui aqui eu vou explicar o teorema de valor intermediário que a gente vai precisar para resolver a questão 6. E vou resolver, por exemplo, essa parte C. Vão ser parecido todo. Então, vou resolver essa parte e depois a questão 7 e 8. Essa questão 6 também eu preparei de demo. Então, vou mandar que vocês... Vou explicar o que está acontecendo. Vou dar a observação geral para detalhes. Vocês podem ir e ver os vídeos que eu preparei e coloquei. Está na aba também, está no canal de Telegram. Então, vocês podem ver lá os detalhes. E também entreguei gabarito. Né? No gabarito também podem ver. Então, está pedindo que mostrar que essa função tem pelo menos uma raiz no intervalo 1/2 e 3/2. Então, quando vocês enfrentam questões como isso, para mostrar que uma função tem pelo menos uma raiz, geralmente a gente tem que usar o teorema de valor intermediário. Né? Então, o que diz o teorema de valor? Acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu... isso era a aula 6, não? Eu tenho os slides do professor Rubens que preparou. Olha, o teorema de valor intermediário diz que
diz, se temos uma função contínua num intervalo fechado, f, nesse caso, f é contínua em fechado A e B. Dá para ver o gráfico dessa função que está aqui, certo? Está contínua em intervalo A e B. Se temos uma função dessa forma, a nossa função assume qualquer valor entre f de A e f de B. O que quer dizer? Se K é um número entre f de A e f de B, se a gente desenha desse K uma reta horizontal, essa reta sempre vai cortar o gráfico. E o ponto que cortou o gráfico, se a gente continuar numa forma vertical para eixo X, vamos encontrar um valor C. Ou seja, K, nesse exemplo, K é maior que f de A, menor que f de B. Está entre FA e f de B. K poderia ser, às vezes, f de A é maior que f de B. Não? Nesse exemplo foi isso aqui, mas poderia ser f de B poderia ser menor que f de A. Não? Imaginem se nosso gráfico era assim. Era um gráfico decrescente. Então, f de A seria maior que f de B. Não? Se fosse decrescente. Então, se K é um valor entre f de A e f de B, então, existe um C no intervalo aberto de A e B. Eu tenho mais costume para mostrar intervalo aberto dessa forma. Tal que, vocês podem ver, não? F de C é que? É que? F de C. Então, isso acontece sempre. Agora, vamos supor, por exemplo, se o nosso gráfico é dessa forma. Bom, vou desenhar. Então, onde que a gente estava? Estava no list. Ok? Então, nessa lista, agora, vamos supor que nossa função é dessa forma. É dessa forma. Aqui temos A e aqui temos B. Ok? F contínua em fechado A e B. Deixa eu aqui, tem um problema. Então, vou supor B e A, ok? Então, isso aqui é F de A, isso aqui é F de B. Olha, nesse exemplo, F de A é menor que 0 e F de B é maior que 0. Ou seja, 0 está entre F de A e F de B. E F é contínua em intervalo fechado A e B. E pelo teorema, tem que existir um C em A e B, intervalo aberto A e B, tal que o que acontece? Tal que F de C seja aqui 0. Ou seja, nossa função tem que ter uma raiz. E dá para ver, olha, o teorema diz
existe pelo menos um ponto que satisfaz isso. E dá para ver que nesse exemplo, a gente até tem mais que um ponto. Esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Temos 3 pontos que estão, a função está zero, mas o teorema garante a existência de pelo menos um tal ponto. Agora, pode ter mais? Sim, pode ter. Nesse caso, tem 3. Mas se a nossa função fosse, digamos, se fosse uma função dessa forma, não? F de B, desculpe. Aqui é B, aqui seria F de B, e digamos aqui é A, e isso seria F de A. Nesse exemplo, só temos uma raiz. Poderia ter pelo menos um, que a função é contínua e F de A vezes e F e 0 está entre F de A e F de B. Não? Ou poderia ser contrário disso. Não? Poderia ser, a nossa função poderia ser decrescente. E se fosse decrescente, o que aconteceria? Se fosse decrescente, temos A, F de A, B e F de B. Nesse caso, 0 está maior que F de B, menor que F de A. Ok? Portanto, existe um C, e digamos esse ponto C aqui, em aberto de A e B, tal que F de C é igual a C. Ok? Mas, em ambos os casos, está acontecendo alguma coisa. Olha, F de A é positivo, F de B é quê? Negativo. Então, F de A vezes F de B seria o quê? Um número positivo vezes um número negativo seria negativo. Aqui, o que acontece aqui? F de A é negativo. F de B é positivo. Negativo vezes positivo seria aqui negativo. Então, independente do que qual é maior, menor, F de A vezes F de B é negativo. Então, ou acontece o caso 1, ou acontece o caso 2. Em ambos os casos, nós temos um C, que F de C vai ser 0, ou seja, a nossa função tem uma raiz. Portanto, como um corolário, ou um resultado do teorema de valor intermediário, podemos dizer que, se F é contínua em intervalo fechado A e B, F de A é diferente que F de B, não? É contínua nesse intervalo e não era necessário dizer isso, porque sai direto. Se F é contínua em A e B e F de A vezes F de B é menor que 0, ok? Se F é contínuo e F de A vezes F de B é negativo, então existe um C em aberto A e B, tal que F de C vai ser igual a 0. Ou seja, se encontramos 2 pontos que o produto do valor da função nesses 2 pontos é negativo, então a função vai ter uma raiz entre esses 2 pontos. Isso é um resultado do teorema de valor intermediário, ou a gente pode também, uma versão mais fraca de teorema. Então, isso que a gente vai fazer agora. Olha, para a nossa função, agora, o problema é a parte C, não? A parte C, f de x é quê?
1 mais x cosseno de πx meio. Então, queremos mostrar que essa função tem pelo menos uma raiz no intervalo 1 meio e 3 meio. Certo? Queremos ver isso. E isso é simples, é bem simples para ver, usando o que acabamos de ver. Basta encontrar dois pontos nesse intervalo, em um a função seja positiva, em outro seja negativo, e daí, usando a observação que acabamos de ver, vai resolver. Geralmente, primeiro vocês têm que tentar o ponto inicial e ponto final do intervalo. Se funcionou, ok. Se não, vão procurar outros pontos. Mas vamos usar os pontos inicial e final, o ponto inicial e o final. Então, F1 sobre 2, 1 meio seria que 1 mais 1 meio cosseno de π meio vezes 1 meio daria π quarto. Isso seria que 1 mais cosseno de π quarto seria que raiz de 2 meio. Raiz de 2 meio vezes 1 meio seria raiz de 2 quarto. 1 mais raiz de 2 quartos, isso é um número positivo. Não precisa saber o valor exato. Agora, f de 3 meio seria aqui. 1 mais 3 meio cosseno de π meio vezes 3 meio daria 3π quarto. 3π quarto seria onde? Se a gente desenha a circunferência trigonométrica, aqui temos π quarto, aqui temos 2π quartos, que seria π meio, e depois temos aqui 3π quarto. Esse é eixo de cosseno, isso é eixo de seno, só que 3π quarto, o valor dele seria aqui, um valor negativo, ou seja, seria menos raiz de 2 meio. Ok? Então, seria 1 menos 3 meio vezes menos raiz de 2 meio, seria menos 3 raiz de 2 quarto. Só que, desculpa, aqui seria menos. Se vocês calculem esse número, raiz 3 vezes raiz de 2 vai ser um número maior que 4. Então, isso seria um número maior que 1. Isso é maior que 1. 1 menos um número maior que 1 daria negativo. Então, f de 1 meio vezes f de 3 meio é negativo. Se é negativo, então, tem que existir um c em intervalo 1 meio e 3 meio, tal que f de c seja igual a 0. Portanto, conseguimos demonstrar usando esse corolário que eu acabo de dizer aqui. Ou simplesmente aqui poderiam dizer pelo teorema de valor intermediário. Porque 0 está entre f de 1 meio e menor que f de 3 meio. Desculpa, f de 3 meio é negativo. Então, na verdade, 0 está maior que f de 3 meio, então menor que f de 1 meio. Portanto, f é continuo. Pessoal, sempre primeiro vocês têm que dizer f é contínua, porque a função cosseno é uma função contínua em R. Isso é contínua em todos reais. A função x é contínua em todos os números reais. O produto das funções contínuas seria contínua em todos os reais. E a soma também seria contínua, porque uma é uma função contínua em todos. Então, a função f é contínua em R. Desde que é contínua em R, em particular, vai ser contínua em esse intervalo. Portanto, a continuidade implica tudo isso, porque nós precisamos da continuidade para conseguir usar o teorema de valor intermediário ou esse corolário, essa observação que acabo de dizer. Tá ok? Então, outros A e B também vão ser
resolvido da mesma forma, numa forma parecida. Né? Deixem eu vou... Bom, vamos subir. Vou dar uma explicação bem rápida sobre a questão 7 e 8, falar sobre uma observação 8 também, e depois... Professor, Sim? licença. Por exemplo, se eu estivesse na função intervalo aberto, eu não poderia aplicar o teorema? Se ela for contínua em intervalo aberto. Se fosse contínua no intervalo aberto, você deveria considerar, por exemplo, né? Digamos... Mas daria para aplicar o teorema? Não, né? Só que a nossa função, por exemplo, f é contínua em aberto A e B. Não? Então, eu não poderia usar f de A e f de B. Por quê? Porque a f não é definida em A e B, não é parte do domínio. Só que nesse caso, a gente poderia fazer outra coisa. Não? Vamos dizer, se temos A aqui e B aqui, então nós podemos usar outros pontos bem pertinhos, C e D. Não? Então, alguns pontos bem pertinho do A e B, que a função está definida e está dentro do intervalo. Então, em vez disso, usar C e D. Por exemplo, vamos supor a função, uma função bem simples. A mesma função f de x igual a 1 mais x cosseno de πx quarto, πx meio. Essa função, em vez de intervalo 1 meio, considerar em intervalo, digamos, 1 terços e o outro era 3 meio, então 4 meio, que seria 2. Né? Nesse intervalo, digamos, né? Estão abertos. Então, em vez de trabalhar com 1 terços e 2, nós poderíamos usar, por exemplo, está pedindo demonstrar que tem uma raiz nesse intervalo aberto. Então, nós poderíamos usar o ponto 1 meio, que pertence a esse intervalo, e 3 meio, que pertence a esse intervalo. Então, f de 1 meio, como vimos, vezes f de 3 meio é negativo. Portanto, agora podemos dizer, não só nesse intervalo, sim, um subintervalo disso, porque nós sabemos 1 terço é menor que 1 meio, menor que 3 meio, menor que 2, certo? Então, já temos uma raiz nesse intervalo 1 meio e 3 meio, que é um subconjunto de intervalo 1 terço e 2. Ok? Então, só temos que manipular nosso ponto, considerar nosso ponto um pouco diferente para conseguir estar dentro do intervalo que a função seja definida. Entendeu? Entendi, obrigada. De nada. Mais alguém falou? Bom, agora vamos para a questão 8 e 7 e 8. Então, bom, aqui outra vez, pessoal, está pedindo encontrar pontos de interseção de duas funções. Né? No primeiro, temos a função f de x igual a raiz de módulo de x e g de x, x ao quadrado menos 3. Então, está pedindo demonstrar que existem pelo menos 2 pontos de interseção dessas funções.
O que é ponto de interseção? Se nós temos... se nós temos duas funções, digamos, f e g, não? Nesse caso, eu vou desenhar exatamente as funções para f de x é raiz de módulo de x, e g de x era aqui, g de x é x ao quadrado menos 3, ok? Então, f de x é raiz de módulo de x, e g de x é então, f de x é raiz de módulo de x, e g de x é x ao quadrado menos 3. X ao quadrado menos 3. Tá ok? Então, o gráfico de f de x seria dessa forma. Ok? E o gráfico de g seria parábola que foi transladada 3 unidades para baixo. Então, 1, 2, 3, menos 3. Nossa. A tecnologia não ajuda. Bom, então, isso é G, e isso aqui é F. Ok? Então, dá para ver pelo gráfico que nós já temos 2 pontos de interseção, não? Só que eu sei isso porque eu consegui desenhar o gráfico, mas nem sempre a gente vai conseguir desenhar o gráfico da função. Então, temos esse ponto aqui e temos esse ponto aqui. 2 pontos de interseção. Pessoal, vamos dizer x0 e y0, né? Ponto de interseção. x0 e y0 é ponto de interseção. De gráfico das funções, se e somente se, o que acontece? Olha, se esses 2 gráficos estão passando desse ponto, então, f de x0 tem que ser g de x0, que nesse caso são igual aqui, y0, porque os 2 gráficos passam nesse ponto. E isso acontece se somente se que f de x0 menos g de x0 seja igual aqui, zero. Agora, se... Aqui é f, né? Vou escrever f de x0. Ou seja, se eu defino a função f menos g como h, isso acontece se eu defino h de x igual a f de x menos g de x, então, ponto x0 e y0 é um ponto de interseção, se e somente se que h de x0 é igual aqui. Ou seja, f e g possuem um ponto de interseção, se e somente se a função h possui uma quê? Uma raiz, certo?
Portanto, em vez de encontrar pontos de interseção da função f e função g, eu posso encontrar as raízes da função h. E essa raiz vai dar a abscissa do ponto de interseção. Pessoal, desculpem, aqui os vizinhos estão com construções, não? Assim que vai ter barulhos fora de comum. Mesmo que estou usando fone, mas não dá para evitar isso. Logo, em vez de encontrar os pontos de interseção, basta encontrar as raízes. E como vimos na questão anterior, nós podemos dizer que uma função tem pelo menos um ponto, uma raiz, se somente se encontramos num intervalo dois pontos que o produto do f deles seja aqui negativo. Nesse caso, então, a função h de x seria aqui. Nesse caso, a função h de x seria raiz de módulo de x menos x ao quadrado. G era x ao quadrado menos 3. Só que temos um menos aqui, então seria mais 3. Ok? Então, olhem, essa função é contínua em todos os reais. Por quê? Porque módulo de x é contínuo. Módulo de x é contínuo em todos os reais. Portanto, pelo teorema de função composta, raiz de módulo, função raiz também é contínua. Então, função raiz de módulo de x seria contínua em todos os reais. Então, essa é contínua. X ao quadrado mais 3 é uma função polinomial, é contínua em todos os reais. Portanto, a função h de x é contínua em todos os reais. Ok? Então, temos uma função contínua. Portanto, podemos aplicar o teorema de valor intermediário ou a observação que acabamos de ver. Agora, eu vou calcular h de 4 seria o quê? H de menos 4. Desculpa. H de menos 4. Seria a raiz de menos 4, módulo de menos 4 seria 4, a raiz de 4 seria 2, menos 4 ao quadrado daria menos 16, mais 3, certo? Daria aqui menos 11. H de 0 seria o quê? 3. Olha, h de menos 4 vezes h de 3 dá negativo. Ou seja, ou melhor, nós podemos dizer que 0 está entre h de menos 4 e h de 0. Portanto, h tem uma raiz onde? Em intervalo. Quais foram os pontos? Menos 4 e 0. Então, em intervalo menos 4 e 0. Certo? Pelo teorema de valor intermediário. Ou usar esse fato, usando a observação que eu disse, ou direto ao teorema de valor intermediário. Certo? E pelo gráfico dá para ver isso. Ó. Aqui temos 0. E digamos que temos 4, menos 4 por aqui. Então, entre 0 e menos 4, temos essa raiz aqui para a função h, que é o ponto de interseção para a função f e g. Ok? E para encontrar o outro ponto, se a gente calcula h de 4 outra vez dá menos 11. Vai dar a mesma coisa, ó, dá 2 menos 16 mais 3, porque é uma função par. Temos simetria com relação ao eixo de y. Então, h de 4 também é menos 11. Outra vez,
h de 0 vezes h de 4 também dá um número negativo. Ou 0 está maior que h de 4, menor que h de 0. Isso implica, teorema de valor intermediário, implica que h tem uma raiz em intervalo aberto de 0 e 4. Tem um intervalo aberto menos 4, 0. Tem outro em 0, 4. E interseção desses intervalos, interseção de menos 4 e 0, com 0 e 4 é que? É vazio. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, menos 4. Ok? Nós temos um intervalo aqui e outro intervalo está aqui. E aqui temos buraco, não é em 0. Então, esses dois intervalos não têm interseção. Então, temos uma raiz aqui e temos outra raiz aqui. Portanto, já H tem duas raízes distintas. Portanto, F e G têm dois pontos de interseção diferentes. Então, dessa forma, a gente conseguiu resolver esse problema. Tá ok? Só que na questão 8, pessoal, isso vai ser a última questão. A gente não vai chegar hoje para a lista 7. Então, vou resolver essa questão. Vamos fechar a aula de hoje. E fiquem atentos à aba ou ao Telegram. E vou falar com outros colegas. Se ninguém deu outra aula de tirar dúvidas, se alguém deu, eu vou passar essas dúvidas para esse professor. Se não, eu vou depois ver se amanhã ou na quinta vou dar outra aula para tirar outras dúvidas. Ok? Então, a questão 8. A questão 8 vai ser parecida, só que a função é um pouco diferente. Na questão 8 diz, primeiro, que observemos, a função tem, as duas funções possuem 3 pontos de interseção. Vou desenhar o gráfico para que vocês consigam ver melhor as funções. F de x é igual a raiz de módulo de x e g de x igual a x ao quadrado. Vou escrever a função g com outra cor para diferenciar os gráficos. Então, g de x igual a x ao quadrado. Então, qual seria o gráfico dessas funções? Eu vou desenhar gráficos. Bom, a função f, vou desenhar com azul mesmo, é módulo de raiz de módulo de x. Outra vez é a mesmo gráfico que a gente viu lá em cima. E depois temos a função g de x, que é parábola. Olha, essas funções têm quantos pontos de interseção? Temos 3, não? Tem um aqui, tem outro aqui, e tem outro aqui. Só que eu já sabia como são gráficos, mas nem sempre sabemos. Então, para conseguir... Essas duas funções são mais simples para conseguir encontrar os pontos de interseção, ok? Então, basta igualar as funções para conseguir. Na questão anterior, não era simples, porque
se eu igualo f e g na questão anterior, aqui, f é que? Raiz de módulo de x, igual a g de x. G de x era x ao quadrado menos 3. Então, tenho que resolver raiz de módulo de x menos x ao quadrado mais 3 igual a 0. E essa equação não é simples para resolver. Portanto, a gente não foi resolver isso direto. Mas aqui é mais simples. Ou seja, se eu igualo as funções, vou encontrar os pontos de interseção. F de x igual a g de x. Isso é equivalente a dizer que raiz de módulo de x igual a quê? X ao quadrado. E para tirar a raiz, basta fazer quadrado. Ó. Módulo de x ao quadrado igual a x ao quadrado. Se aqui eu faço quadrado, vai aparecer uma expressão ainda maior, que vai dificultar. Por isso que não é simples resolver isso não. Mas aqui, isso seria o quê? Equivalente a dizer raiz quadrado ao quadrado daria a função que temos lá, seria módulo de x, igual a quê? X ao quadrado daria x ao quadrado. E daqui, vou levar módulo de x para o outro lado, seria x ao quadrado menos módulo de x igual a 0. Prestem atenção, ó. x4 é a mesma coisa que módulo de x4, né? Porque quando estamos usamos potência par, isso faz com que o número seja sempre não negativo. Então, tanto faz colocar módulo ou não colocar módulo. Então, são a mesma coisa. Portanto, isso seria módulo de x elevado a 4 menos módulo de x igual a 0. Então, podemos fatorizar módulo de x. Seria aqui módulo de x. Se fatorizar módulo de x, seria módulo de x ao cúbico menos 1 igual a 0. Isso daria aqui? Daria módulo de x é 0, produto de duas funções é 0, se um deles é 0. Ou módulo de x ao cúbico menos 1 seja igual a quê? 0. Só que módulo de x menos ao cúbico, módulo de x ao cubo menos 1 igual a 0, isso é a mesma coisa que dizer módulo de x ao cubo igual a 1. Isso é equivalente a dizer módulo de x é 0 se x é 0. Módulo de x ao cubo é 1 se módulo de x é 1. Módulo de x é 1 se x é aqui, mais ou menos 1. Portanto, encontramos 3 pontos. 0, 1, menos 1 e 1. Não? Agora, se substituirmos menos 1 na função, f de x igual a raiz de módulo de x, e g de x igual a x ao quadrado. Se substituirmos módulo de x, menos 1 em qualquer uma dessas funções, teria aqui 1. Se substituir 0, daria 0 em qualquer deles. E se substituir 1, daria aqui. Ou seja, esses 3 pontos, isso é a origem, dá para ver. Isso é 0, 0. E esse ponto é 1 e 1. Aqui é 1. E aqui é 1. E esse ponto também é menos 1 e 1. Ou seja, nós temos os 3 pontos. Então, já conseguimos. Agora, digam por que a gente não consegue encontrar, porque não estamos conseguindo encontrar esses pontos usando teorema de valor intermediário. Pessoal, olhem. Em intervalo menos 1 e 1, o que acontece para a nossa função? Em intervalo menos 1 e 1, a função azul, que é f, é maior que a função laranja, que é g. Ok? Então, f menos g seria maior ou igual que 0 em intervalo menos 1 e 1,
temos f menos g maior ou igual que zero. E se eu chamo isso h, h é positivo em intervalo menos 1 e 1. E o que acontece fora desse intervalo? Hein? Fora desse intervalo aqui, função azul é menor que laranja, ou seja, f aqui é menor que g. Aqui também acontece a mesma. Para maior que 1, azul é menor que laranja. O f é menor que g aqui também. Portanto, fora desse intervalo, ou seja, se x é menor que menos 1, ou x é maior que 1, f menos g é menor ou igual que 0. Ou seja, a minha função h seria negativa. Então, a função h que a gente definia, h de x igual a f de x menos g de x. Então, para que 0 esteja entre de h de 1a e h de 1b, ou a tem que estar aqui, porque aqui h é negativo, h aqui é, f é menor que g, então h aqui é negativo, e h em todo esse intervalo aqui é positivo, então b tem que estar aqui. Ok? B tem que estar aqui ou estar aqui. Em qualquer um desses pontos que esteja, nosso intervalo A e B vai ter menos 1 pelo menos. Hein? Pode, se B fosse aqui, vai ter o ponto 0, mas se B fosse aqui, não vai ter. Mas mesmo assim, se B fosse aqui, teria menos 1 e 0. Mas o teorema de valor intermediário diz que temos pelo menos uma raiz, que a gente poderia considerar menos 1. Então, não daria a existência exatamente do terceiro ponto. Dizemos, existe pelo menos um ponto. Poderia ser o menos 1. Então, não podemos ver a existência de 0. Agora, se o meu A fosse... Se o A fosse aqui, entre menos 1, poderia ser A, poderia ser aqui, ou poderia ser aqui. Então, aqui a função h é positiva. Então, b deveria estar fora de 1 para que h seja negativo. Então, se acontece isso, outra vez, o meu intervalo a e b, nesse caso, vai conter o ponto 1. Ou seja, 1 vai pertencer a esse intervalo sempre. 1 está aqui. Portanto, o teorema diz pelo menos existe um ponto. Então, não vamos ter certeza sobre a existência do terceiro ponto, que é 0. Por isso, desde que cada intervalo A e B ou contém menos 1, ou contém o ponto 1, que é uma raiz da função h, que é a abscissa de um ponto de interseção de gráfico da função f e g, a gente não vai conseguir usando o teorema de valor intermediário para falar sobre a existência do terceiro ponto, que é o ponto 0. Então, não podemos ver esse fato usando o teorema. Tá ok? Então, eu vou fechar aqui, vou parar a gravação e vou dizer outra vez. Se alguém não vai querer só deixe eu conectar o meu carregador. Se alguém não vai querer que o vídeo seja divulgado, tem que me mandar e-mail. Senão, eu vou supor que já tenho a autorização de vocês. Mesmo que ninguém apareceu no vídeo. Então, vamos fechar hoje. As dúvidas da lista 7 ficaram. E não dá, porque já estamos 2 horas, faz quase 2 horas aqui. Eu vou conversar com os colegas e ver se ou vou dar eu mesmo, vou dar uma aula, ou vou passar as dúvidas para outro colega para dar outra aula de dúvida para vocês. E a gente vai avisar vocês, tá ok? Então, eu vou parar a gravação
Estudem bem e